o Hooke, quando ele observou a célula, ele viu o quê? Um material que não é o apropriado para a gente observar no microscópio. Por quê? Porque é uma cera que algumas árvores lançam e ali não tem mais célula, tem a cavidade só o buraco de onde estava a célula, microscópico, claro, né? Só que não tem mais célula ali. As células já morreram. Então fica só a capinha. Mas só que como o Hooke viu esses buraquinhos lá na cortiça, ele chamou aquilo de cell, que significa cavidade pequena, né, em inglês. E aí ele criou o nome célula, que vale até hoje. Só que para o Hooke era vazio, não tinha nada dentro. E hoje a gente sabe que as células, elas têm sim muita coisa lá dentro, muitos compostos, né? O Liouvin-Oeck, então, estudou o mundo das bactérias, ele descobriu o mundo microscópico que ninguém conhecia. Em 1831, o Robert Brown descobriu o núcleo da célula. Ele conseguiu melhorar o microscópio a ponto de conseguir observar núcleo de célula de plantas. Se a gente estivesse na escola, a gente faria uma aula com folhas, né, de plantas, com plantas no geral, para que vocês pudessem ver o núcleo da célula. Dá para ver no nosso microscópio, né? Em 1838 e 1839, dois cientistas, o Schleiden e o Schwann, são suecos. O Schleiden é botânico e o Schwann é zoólogo. Quer dizer, um trabalha com planta e o outro com animal. Eles enunciaram a teoria celular, que significa o quê? Tem vários pontos na teoria celular, gente. A teoria celular diz que todas as células só podem nascer de outra célula, que elas são a unidade morfofisiológica do ser vivo. O que é morfofisiológica? É a menor parte do corpo do ser vivo que tem função e forma definidas, tá? E tem material genético que passa as informações celulares de uma célula para outra. Isso é a teoria celular enunciada pelo Schleiden e Schwann. O Virchow, em 1855, vai formular a teoria, né, o princípio, na verdade, que a teoria já estava lá na teoria celular, o princípio de que toda célula provém de outra célula. Por quê? Porque nessa época as pessoas acreditavam que a vida poderia vir da matéria morta, como uma madeira, um pedaço de ferro, até mesmo um pedaço de tecido, né? Isso aí é uma outra teoria, depois a gente fala disso. E aí, quando o Virchow entra na história, ele fala que não, toda célula só pode vir de outra célula. Então, para ter um ser vivo, precisa ter célula e essa célula vem de outra célula. Em 1866, o Haeckel descobriu que o núcleo é responsável pela transmissão das características hereditárias. Em 1930, olha só que demorou, né? Inventaram o microscópio eletrônico. Então, gente, nós temos dois microscópios. O óptico, que é o que nós temos na escola, ele funciona à base da luz, então você precisa de uma fonte de luz para poder ver o material. E o material que você coloca para ser observado no microscópio, ele tem que ser muito, mas muito fino, né? Tem que ser um corte bem fino, uma membrana bem fininha, para que você visualize a célula, senão você não vê nada. Porque tem que atravessar a luz para projetar a imagem. O microscópio eletrônico já é um microscópio muito mais elaborado, maior, precisa de uma sala especial, de uma pessoa que consiga manusear, não é qualquer pessoa que sabe mexer no microscópio eletrônico, ele funciona à base de feixes de elétrons. Então, para você analisar, para você verificar, você tem que ter um treinamento no microscópio eletrônico. Então, nós não temos isso, o microscópio eletrônico só existe em hospitais, institutos de pesquisa, né? E algumas universidades que precisam para trabalhar, como na USP não deve ter, tem vários, né? Em cada instituto deve ter um, tá? Em 1953, o Watson e Crick propõem o modelo da dupla hélice para a estrutura do DNA, que é um assunto lá na frente, que a gente vai falar do DNA lá na frente. Mas vejam que a citologia, ela tem esse histórico e é uma coisa um pouco recente para a humanidade, né? Não é uma coisa muito longa, né? Como é que a gente define?
Peraí, tem mais um que entrou. Oba. Beleza. Onde que eu tô? Aqui. Definição de célula: unidade microscópica estrutural e funcional dos seres vivos, constituída fundamentalmente de material genético, citoplasma e membrana plasmática. Esta é a definição de célula. Então, é a menor estrutura que tem uma função, né? Tem funções dentro dos seres vivos, tá? Unidade microscópica. A gente não tem como ver a célula sem um microscópio. A gente precisa desse microscópio. E aí, eu vou ter a célula procarionte e a célula eucarionte. Então, eu vou tirar esse compartilhamento e vou entrar, então, agora no outro compartilhamento aqui. Membranas. Nossa, gente, tô batendo recorde. 60 pessoas na minha aula. Palmas para vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Ô, Pro, só tem que bater o recorde da professora Ana Carol, que o dela foi quase 70. Olha! Não, tamo ali, eu tô em segundo lugar. Melhor que o ano passado, né? Ano passado entrava quem? Ninguém. 8, 9, às vezes 4. Entrava, acho que no máximo 12 pessoas. Pois é. Ai, o pessoal tá louco. Esse ano tem que pegar firme. Peraí que não é isso que eu quero. Citologia, vamos ver aqui. Tô mudando a tela, ver se aparece, tá, gente? Um monte de coisa aberta aqui. Aí, apareceu? Sim, célula animal e célula vegetal, apareceu? Sim. Apareceu. Tá bom. Então, lembrando que eu trabalho com o Planeta Bio, tá? Vocês podem acessar lá e juro para vocês que eu vou colocar essa aula no YouTube, no meu canal, tá bom? O canal é Professora Solange Fatorelli, mas ainda não consegui colocar. Eu preciso de uma ajuda técnica de alguém lá que vai me ajudar. Talvez meu filho, mas... Enfim, vamos lá. Falando de células, nós temos dois tipos de células, né? As eucariontes e as procariontes. Então, essa imagem que eu tenho aqui é de uma célula eucarionte. Então, eu tenho uma célula animal e tenho uma célula vegetal. As células eucariontes, elas têm um núcleo separado do citoplasma. Então, todas as células, pessoal, elas têm 3 unidades básicas: a membrana, o citoplasma, que é esse meião aqui, e o núcleo. Só que o núcleo da célula eucarionte, ele está separado do citoplasma por uma membrana chamada carioteca. Isso tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Vejam que aqui é a célula vegetal. E você consegue ver o núcleo separadinho, tá? Na célula procarionte, que é uma célula de bactéria, você não vê essa membrana. Então, a diferença de uma célula eucarionte para uma célula procarionte é que a célula procarionte não tem núcleo, tá? Como não tem essa membrana, ela não tem núcleo definido, organizado, nada disso. O material genético da célula procarionte, ele fica totalmente misturado ao citoplasma. Eu mudei a tela, vocês estão vendo aí que eu mudei a tela, né? Aí, ó, aqui nós temos as definições. Então, a célula procarionte, ela se distingue por causa da sua estrutura. As eucariontes têm membranas internas, tem citoesqueleto e tem um núcleo. E as procariontes não têm núcleo. As células procariontes, quem é que tem célula procarionte? Bactérias, tá? Todas as bactérias têm uma célula procarionte, o material genético delas é misturado ao citoplasma, e alguns protozoários, poucos protozoários, tá bom? Desculpa, não é protozoário, é alga. Algumas alguinhas que estão também no grupo das bactérias.
não tem núcleo organizado. Então, todos os outros organismos têm células eucariontes, porque a organização do núcleo é muito importante para as funções celulares. Pessoal, vocês estão... Tá tudo bem? Gente? Tá tudo bem. Tá tudo bem, Eu não Fran. sei se vocês estão aí. Tô me entendendo. É muito ruim. Vocês estão vendo que eu tô mudando a tela? Se sumir, vocês me avisam, tá bom? Tá bom. Aqui, então, nós temos uma tabelinha que é a comparação da célula procarionte e da eucarionte, ó. As procariontes, ou células procariotas, também outro nome que você pode usar, são células muito primitivas. Possuem uma estrutura menos complexa, não tem núcleo, o material genético fica disperso. Geralmente são unicelulares, eles podem ter a parede celular, que é formada de peptídeo glicano, depois a gente vai ver sobre tudo isso, tá? Aqui é o significado. O DNA da célula procarionte, ele é circular, é uma única molécula de DNA. A transcrição, que é o processo de formação de proteínas, acontece no citoplasma. E quem é que tem isso? As bactérias e algas azuis, que são algumas algas microscópicas que também não tem. Qual é o tamanho de uma célula? É de uma célula procariótica, de 1 a 5 micrômetro. O que é um micrômetro, gente? É 1 milímetro dividido por 1000, tá? 1 milímetro, sabe aquele risquinho menor da régua? É aquele lá, dividido por 1000 partes. Então, aqui eu posso ter célula de 1 milímetro, 1 micrômetro ou 5 micrômetros. A célula eucarionte, ela é mais evoluída. Ela surgiu a partir das procariontes, lógico, as primeiras células que surgiram no planeta, na teoria, né? Porque aquilo que se acredita, elas vieram de células procariontes. Elas contêm núcleo e elas são encontradas também em seres pluricelulares. Eu não posso falar que é só em ser pluricelular, porque tem os fungos unicelulares que têm células eucariontes, tá? A parede celular, quando ela existe, ela é formada de celulose, e eucarionte significa núcleo verdadeiro, tá? Procarionte significa núcleo primitivo. O DNA é linear, está dentro de um núcleo e está associado a algumas proteínas chamadas histonas. A transcrição, que é a formação de proteínas, acontece dentro do núcleo e ela é encontrada no todo o reino animal, reino vegetal, reino dos fungos e o reino dos protozoários. E ela é um pouco maior que as procariontes, ela tem entre 10 e 100 micrômetros de tamanho, tá? Nossa, aqui já foi. Eu vou pôr aqui. A gente já falou lá no quadro, então eu vou pular essa daqui, vamos aqui. Assim, aqui é uma célula de bactéria, gente, ó. Essa é uma célula procariótica, tá? Então, qual que é a diferença? A célula procariótica, ela tem, no caso aqui seria uma bactéria, ela tem um flagelo. O que é um flagelo? É uma estrutura de locomoção. Essa bactéria, ela se locomove, ela bate esse flagelo, ela consegue se locomover no meio líquido, principalmente. Ela tem uma parede celular, que é essa parte amarelinha aqui. Essa parte central aqui é o DNA da célula, tá? É o nucleóide. É um só e ele fica aqui no meio espalhado, ó. Veja que toda essa parte verde aqui é o citoplasma da célula e eu tenho o nucleóide misturado aqui. Essas bolinhas são os ribossomos, que são os responsáveis em produzir as proteínas que a célula precisa. Além da parte interna aqui, a vermelhinha, é a membrana plasmática, a parte amarelinha é a parede celular e a parte vermelha é uma cápsula, tá? Essas setas estão erradas. A cápsula é a vermelha, viu, gente? A seta aqui tá indo muito além. É a parte externa, que é a vermelhinha, é a cápsula. É uma cápsula que protege a bactéria contra alguns intempéries do ambiente, às vezes não tem umidade suficiente, não tem água, enfim. Então ela fica meio que protegida, meio que dormente nesse período, tá? Então essa é uma célula, essa é uma célula procariótica típica. Professora, Pode falar. sou eu que tô perguntando.
Essas slides vão ficar disponíveis depois? Então, eu vou postar lá no canal, tá bom? No YouTube. Pode ser? Tá bom. Eu passo para vocês no grupo. Pode. Tá bom? É que eu tentei postar. Qual é o nome do canal, por lá. gentileza? Oi? Qual é o nome do canal, por gentileza? Solange, professora Solange Fatorelli. Eu passo no grupo depois para vocês. É que eu tava com problema na internet semana Beleza, passada, obrigado. eu não consegui postar, tá bom, gente? Mas eu vou pôr a semana da semana passada e a dessa semana, tá? Só que tem aula lá que ela tá quebrada, ela tá assim em várias partes, porque toda vez que eu paro a gravação, começa uma nova gravação, então são vários videozinhos. Aí vocês vão clicando lá e vão vendo. Beleza? Bom, então a célula procariótica, ela não tem núcleo, né? O DNA dela está dentro da membrana, não está, né? Não está separado por uma membrana. Ela tem uma cápsula, ela tem a parede celular e ela tem o citoplasma, como eu já falei para vocês. Próximo. Além disso, ela também tem plasmídio. Plasmídio são umas estruturas que ela tem do lado de fora da... Não, desculpa, me confundi com outra coisa. O plasmídio são outras moléculas de DNA que a célula tem, que é capaz de produzir substâncias, por exemplo, nas bactérias, esse plasmídio, a bactéria que tem o plasmídio, ele é capaz de produzir substâncias que acabam com a molécula do antibiótico. Isso torna a bactéria resistente, tá? Então, o plasmídio é uma outra molécula de DNA que vai produzir, responsável em produzir uma proteína capaz de destruir o antibiótico. Por isso que às vezes você vai ao médico, tá doente, ele te dá um antibiótico. Mas é um antibiótico que na ciência eles fazem testes gerais. Então é um antibiótico que funciona para a maioria das pessoas. Mas pode não funcionar para você. Por que não pode não funcionar para você? Porque muitas vezes você está com uma bactéria resistente. Então você tem que retornar ao médico e falar assim, ó, infelizmente esse antibiótico não funcionou, e ele vai trocar por um antibiótico mais forte, mais adequado para aquela infecção. Porque a princípio ele dá um antibiótico que para a maioria das pessoas funciona. Mas se você já tiver com uma bactéria resistente, esse antibiótico não vai adiantar nada e você vai continuar doente, tá? Quem é responsável por essa bactéria resistente é essa estrutura chamada plasmídio. Aí nós temos a membrana celular, que envolve o citoplasma. Algumas bactérias têm flagelos, desculpa, gente, não é bactéria, é célula. Célula tem flagelos e ultracílios. Os ribossomos são estruturas responsáveis pela produção de proteínas. A gente vai estudar cada estrutura daqui a pouquinho. E nós temos o nucleóide, que é a molécula DNA que eu já falei para vocês. Também tem uma região aqui da célula, que é chamada mesossomo. O mesossomo, ele é responsável por enzimas respiratórias. E sua principal função é a respiração da bactéria. Nem sempre a bactéria respira com o auxílio do oxigênio, tá? Muitas vezes ela faz alguns outros processos que não precisam de oxigênio. Aqui nós estamos falando sobre as bactérias. Tem dois tipos de células procariônicas. O reino das bactérias, que é o reino Monera, e nós temos um outro grupo, que agora a gente chama de domínio, chamado domínio Archaea. O que é o domínio Archaea? O domínio Archaea é bactérias que são extremamente resistentes a situações que outras bactérias ou outros seres vivos não conseguiriam sobreviver. Por exemplo, altas temperaturas, alta salinidade, pH muito alto. Então, somente algumas bactérias conseguem viver nessas situações, em situações ambientais inóspitas, né? Quer dizer, difíceis, né? Não é qualquer ser vivo que sobrevive nesses ambientes. Então, as árqueas, que são essas bactérias mais primitivas e mais adaptadas a essas condições diferenciadas,
formam um grupo de bactérias especiais aí, né? E nós temos as bactérias comuns, que causam doenças ou que não causam doenças, mas nos ajudam no nosso dia a dia, na fabricação até de produtos para alimentos. Por exemplo, o Yakult, iogurte, né? Tudo é feito assim. Essa aqui é uma célula eucarionte, olha só que legal. Todas as estruturas, nós vamos estudar cada uma delas, tá? Então, o principal diferença da célula eucarionte é o núcleo. Olha, veja que o núcleo dela não é essa bolinha aqui dentro, tá? O núcleo dela é toda essa parte amarela. E essa bolinha pequena aqui chama nucleolo. É uma outra estrutura que tem dentro do núcleo. E ele que organiza a divisão celular, a organização DNA e RNA. É ele que faz toda essa parte aí durante os processos da célula, tá? Aqui fora, dentro da célula, a gente tem todas as organelas citoplasmáticas que são necessárias para manter a célula viva. Então, eu tenho aqui a mitocôndria, que é responsável em produzir energia. Eu tenho aqui essas bolinhas, são os ribossomos, que estão associados e é para produzir proteína, e eu tenho aqui o complexo de Golgi que faz armazenamento, e assim sucessivamente. Então, eu tenho aqui várias organelas, organelas vêm de órgãos, né, microscópicos. Isso aqui, gente, a gente só consegue ver no microscópio eletrônico, não dá para ver isso no microscópio que a gente tem lá na escola, tá? No máximo a gente consegue ver o núcleo, tá bom? Cadê aqui? Bom, aqui são as organelas, eu não vou... Isso aqui eu vou falar depois. Seres eucariontes, quem são? Todas as plantas, todos os animais, todos os fungos são procariontes, tá? E aí eu vou voltar para essa tela. Essa é a tela da célula animal e célula vegetal, tá? Onde a gente vai começar a falar aí de algumas organelas. Então, recapitulando, a gente está trabalhando com célula procarionte e eucarionte, a gente vai falar das estruturas das células eucariontes, que elas estão na maioria dos seres vivos do planeta. Lembrando que todas as células têm membrana plasmática, tem citoplasma e tem núcleo. A célula animal tem algumas diferenças em relação à célula vegetal. Desculpa, a vegetal tem algumas diferenças em relação à célula animal. Quais são? A célula vegetal, ela tem, além da membrana plasmática, que é essa que fica aqui do lado de dentro, ela tem uma parede de celulose. Lembra que celulose é usado para fazer o papel, tá? Então, isso aí é retirado de célula vegetal. Então, a célula animal não tem parede de celulose. Não tem parede, como chama? Parede celular, isso aqui chama parede celular. Aí ela tem também o vacúolo, que é essa bolsa grande aí, que a célula animal não tem. É um vacúolo que regula a quantidade de água que a célula que entra na célula vegetal. E ela também armazena substâncias. O vacúolo também pode armazenar substâncias, além de fazer a regulação da quantidade de água. E a terceira coisa... Professora, desculpa te interromper de novo. Pode falar, meu. Como que chama essa bolsinha aí? Vacúolo. Vapor? Vacúolo. Você tá vendo aqui na tela? Um dia eu chego lá, tá? Não, mas você tá vendo na tela? Tô. Vacúolo. V-A-C-U-O-L-O. Tá bom, obrigada. É uma bolsa de água que regula a quantidade de água e também armazena substâncias. Vacúolo, tá? Aí nós temos também, como diferença na célula vegetal, nós temos o cloroplasto, que é onde estão os pigmentos verdes da célula vegetal, responsável em fazer a fotossíntese nas células vegetais, certo? Essas três partes não existem na célula animal, tá, pessoal? Não existe na célula animal essas três estruturas. Só um minutinho. Pronto.
Agora, na célula vegetal, a gente vai... deixa eu ver aqui. Vamos ver o citoesqueleto. Além daquelas organelas, eu também tenho, dentro da célula eucarionte, eu tenho um citoesqueleto. Ah, professor, então tem osso dentro da célula? Lógico que não, né, gente? Óbvio que não. Mas eu tenho uma rede de microtúbulos. Olha, esses aqui são os microtúbulos aqui no detalhe, ó. Tudo formando essa rede. Que são formados de proteínas, né? De filamentos de proteínas. Que vão formar essa rede dentro do citoplasma. Olha, aqui em cima nós temos a membrana. Aí no meio nós temos o citoplasma e no meio dessa rede nós temos as organelas. É para segurar cada estrutura no seu lugar certo, né? Senão ia ficar uma loucura, né? Cada movimento que você fazia, as células, né? As células, elas iriam movimentar todas as suas organelas, né? Então, esse é o citoesqueleto. Vamos ver se tem mais. Ó, aqui é uma foto, gente, de um microscópio eletrônico. E isso é o citoesqueleto da célula. Olha que loucura. Parece uma teia de aranha, né? Mas não é. Então, quais são as funções do citoesqueleto? Sustentação da célula. Então, vai sustentar, né, dar uma certa sustentabilidade para a célula, vai definir a forma da célula e vai emitir também estruturas de locomoção da célula que a gente vai ver lá na frente, tá? Não vamos ver nesse momento, vamos ver depois. A célula, ela é formada das seguintes partes. O citoplasma da célula tem um citossol, que é um fluido, né, contendo basicamente água, onde estão dissolvidas os íons, as proteínas, o RNA, então é a parte líquida, tá? Aí nós temos mergulhadas nesse citossol, nós temos as organelas e nós temos o citoesqueleto. Isso tudo está no citoplasma das células. Isso tanto na célula procariótica como na eucariótica. A diferença é que na procariótica não tem todas as organelas que tem na procariótica. Na procariótica não tem todas as organelas que tem na eucariótica, tá bom? E aí nós vamos falar primeira estrutura do citoplasma é o ribossomo. Então vamos lá. O ribossomo, aquelas bolinhas que eu mostrei para vocês, na verdade, eles não são bolinhas. Eles são organelas formadas por duas unidades, ó, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, parece um capacete de ET, né? É um capacete de ET que esse aqui põe no queixo. Então, duas subunidades, uma grande e uma pequena, isso forma o nosso ribossomo. E qual é a função do ribossomo? É produzir proteínas. Quem são as proteínas do nosso corpo? São todos os nossos hormônios, são as nossas enzimas que ajudam na nossa digestão celular, na digestão do nosso alimento. Então, a gente precisa de enzima para digerir a comida. Essa enzima é uma proteína e quem produz um dos produtores é o ribossomo. E nós temos os anticorpos. Os anticorpos, na verdade, são proteínas que o nosso corpo produz para combater os agentes inimigos do nosso organismo, tá? Esses ribossomos, eles podem tanto estar soltos no citoplasma, como estar aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, tá? Que nós vamos ver em seguida. Olha aqui. O que é o retículo endoplasmático? Ele é chamado retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. Por quê? Ele é um conjunto, pessoal, de tubos, de bolsas, de cisternas, que tem aderidos a ele os ribossomos. Essas bolinhas azuis que estão aqui são os ribossomos. E esse retículo endoplasmático, chamado retículo endoplasmático rugoso, ou granuloso, ou agranular, são todos nomes em sinônimo, tá? Eles ficam em volta do núcleo. Por quê?
porque é do núcleo que vem os comandos para que eles fabriquem as proteínas que a célula precisa. Então, ele tem que estar muito próximo aqui. Como os ribossomos estão aderidos aqui, a função principal do retículo endoplasmático é realmente produção de proteínas. Aí ele produz essas proteínas e vai liberando essas vesículas de transporte, essas bolsinhas que vão se soltando do retículo com as proteínas que foram produzidas. Aí essas vesículas elas podem migrar até a membrana da célula e despejar isso para fora da célula. Aonde é fora da célula? Fora da célula pode ser no vaso sanguíneo, e aí as substâncias são produzidas, vão para o sangue leva, ou pode ser dentro de uma cavidade do corpo, por exemplo, o estômago. A parede do estômago é formada por muitas células e essas células vão liberando enzimas digestivas. Conforme elas vão produzindo as enzimas digestivas, elas se encaminham, essas vesículas de transporte, elas vão até a membrana plasmática e a membrana abre e elas jogam isso para dentro do estômago, tá? Só que são milhares e milhares e milhares de células, formando então o que a gente chama de suco gástrico, tá bom? Tudo bem, gente? Ninguém tá perguntando nada, tô achando que tá tudo ótimo, então vamos em frente. Tá tranquilo, Pro. Tranquilão? Beleza. Professora, é assunto maçante, mas, tipo, vendo umas 2 vezes, assim, tipo, tem aula do senhora, depois só dá uma relida, fica suave. Ah, então tá bom. Ó, aí nós temos o retículo endoplasmático rugoso, né, que tá em volta do núcleo. Olha só a localização dele aqui, ó. É uma pena, né, que a gente tá em pandemia, senão vocês iriam fazer uma atividade bem legal, que eu passo todo ano. O pessoal faz um bolo de célula. É um bolo, só que representa uma célula e cada célula e as estruturas celulares aí representadas com balas, doces. É bem legal, né? E depois, o mais legal, gente, é que no final a gente comia o bolo. Ai, Pro, por que você falou isso? Agora eu fico com vontade. Ué, a gente pode até fazer, né? Com forma de trabalho. Eu passo as coordenadas, vocês fazem e apresentam pra mim. E aí apresentam pra mim a gente apresenta, vocês apresentam pra mim aqui no Meet, o que vocês acham? Não sei, depois vocês vamos ver. comem o bolo sozinhas, olha que beleza, não precisa nem dividir com Nossa, cada um come um bolo. Professora, Olha. nem tomei café da manhã. Não, aí você faz um aqui também, que eu quero, hein? Aí meu filho quer um bolo aqui também. Tá vendo? Fui atiçar todo mundo, mas vamos deixar isso pra depois. Olha só. O retículo endoplasmático rugoso, então, ele fica próximo do núcleo, tá? E em seguida ao retículo endoplasmático, a gente tem aqui outros canais, tubos, também é uma rede de tubos, que é o retículo endoplasmático liso, ou não granuloso, ou agranular, são todos nomes sinônimos. Por quê? Porque esse não tem os ribossomos. Não tem os ribossomos, tá bom? E aí, a função desse retículo é sintetizar lipídios. Quem são os lipídios? São gorduras. Mas no nosso corpo, eles formam os esteroides, que fazem parte dos nossos hormônios. E os fosfolipídios, que formam as membranas da célula, né, dos retículos. Todas as membranas que tem na célula são formadas por essa estrutura chamada fosfolipídios. E isso é formado tudo aqui dentro do retículo liso, tá? As células do fígado, elas são ricas nesses retículos não granuloso, retículo liso. Ela tem os dois, tem o retículo rugoso, mas tem uma quantidade maior de retículo rugoso, tá? Por quê? Porque também uma das funções do retículo é degradar as substâncias tóxicas, como o álcool, drogas. Então, quando a pessoa bebe, né, lembra que o pessoal fala, vai pro fígado, vai estragando o fígado. Vai mesmo, porque as células do fígado, que são chamadas hepatócitos, elas vão ficar sobrecarregadas, o retículo endoplasmático liso vai ficar sobrecarregado em degradar essa substância tóxica do álcool. E isso vai, como é que eu vou dizer? Dando um estresse para o retículo, o que vai causando com o tempo, né, danos na célula, tá?
Então, a célula do fígado tem muito retículo endoplasmático liso, que é para ajudar nessa degradação aí. Deixa eu ver aqui se tem mais sobre... Aqui. A última organela de hoje, gente, porque a aula já tá no fim, é que eu entrei um pouco atrasado, que eu tava um pouco distraída, vocês me perdoem, viu? Cada aula é uma coisa, né? A semana passada era vacina, essa semana eu atrasei. Ai, meu Deus. Sua mãe tá bem? Eu vou melhorar. Oi? Sua mãe tá bem? Tá ótima, graças a Deus. Graças a Deus. Tá tudo bem. Então, pessoal, aí o retículo endoplasmático, ele vai produzir essas substâncias. E onde que vai guardar isso? Né? Porque ele não vai produzir só na hora que você precisa, senão não ia dar conta, né? É mais ou menos o que está acontecendo na saúde pública. A gente não pode só produzir leito de UTI quando precisa, né? Tem que já ter uma quantidade boa de leito de UTI. Tudo bem que agora está extrapolando, mas enfim. Aqui, ó, eu não vou produzir... a célula não vai produzir as substâncias só no momento que a célula... Ela vai produzir no tempo todo. E aí ela vai pegar essas vesículas que ela forma e vai mandar isso para uma outra estrutura chamada complexo golgiense ou complexo de Golgi, tá? Complexo golgiense ou complexo de Golgi. Como é que é a estrutura disso? São bolsas membranosas empilhadas, olha, empilhadinha umas sobre as outras, são cisternas, vocês sabem que são cavidades, né, gente? E elas são cercadas de vesículas. As vesículas são as bolsinhas que vão sendo liberadas aqui do complexo do retículo endoplasmático, chegam aqui no complexo de Golgi e armazena. Então, o complexo de Golgi, ele tem muitas funções, mas uma delas é armazenar substâncias. A outra função do complexo de Golgi é liberar essas substâncias que ele armazena. Então, isso se chama secreção celular. Então, conforme as nossas células vão produzindo e armazenando aqui, vai ficando cheio. Aí, vamos supor, né? As células do nosso estômago estão produzindo as enzimas. Essas enzimas vão sendo aqui para o complexo de Golgi. Aí eu vou comer. Conforme chega a comida no meu estômago, o estômago ele vai liberando o suco gástrico. Esse suco gástrico ele vai ser liberado pelas enzimas, pelas substâncias, por essas bolsas que estão aqui no complexo de Golgi. Cada célula cada célula do estômago vai ter complexos de Golgi, pode ter um ou mais que um, depende da função da célula, e elas vão liberando várias dessas bolsinhas com as substâncias que estão armazenadas, aí vai até a membrana abre e ela despeja essa substância lá. Isso é chamada secreção celular, tá bom? É uma função muito importante do complexo de Golgi. Então, ele armazena as substâncias e ele secreta as substâncias. Essas bolsinhas que eu tô falando aqui, essas vesículas, elas são chamadas lisossomos e nós vamos ver isso na próxima aula, tá bom? Outra função do complexo de Golgi é a formação do acrossomo, que nós também vamos falar dele na próxima aula. Então, eu gostaria que vocês me lembrassem que na próxima aula a gente parou no complexo de Golgi para a gente retomar as funções dele e avançar aí nas estruturas. Tá legal? A aula acabou? Tá legal, Pro. Tá bom, Tá E aí, bom. professora, Nossa, boa mas tarde. de 60 Bom dia, na tá verdade, mais né? pra 40. Nossa, eu fiquei triste agora. Sim, Bom dia, Pro. pessoal, Alô, professora. de novo, para quem não ouviu, tô mandando uma lista dos alunos que não entraram no centro de mídias e realizaram as atividades lá. Já tem 23 atividades de todas as disciplinas, isso só de março que eu computei, tá? E tem muito aluno, quem eu tô mandando a lista é porque não fez nenhuma, ou fez uma ou duas, então tem que entrar lá e fazer porque fica com falta, tá bom? Na próxima aula eu quero bolo, hein, professora? Ah, Também quero bolo. não, gente, eu tô gorda, não posso. Outra coisa, Quarentena deixa eu pra isso, lembrar quarentena pra vocês. Deixa eu lembrar uma coisa. Necessito. Depois a gente fala da Diga, gordura. Pro. Tem atividade no centro de mídia. No Google Class. Vocês já entraram? Eu acabei de entrar aqui, eu vou fazer agora, eu acho. Isso. Agora Eu não tive já fiz, não tempo lembro. ainda. Tudo bem, é até sexta-feira, tá bom? Até Tá bom. sexta-feira eu preciso que vocês respondam essa atividade que é da aula da semana passada. E eu vou colocar lá no YouTube agora,
Eu acho que eu vou Qual que é o nome do seu canal mesmo, professora? Solange Professor. Professora Solange Solange Fatonelli. Fatonelli.